Decida. Decida e faz. Não dá para protelar. Não joga para frente. Decida. Muito mais desburocratizado isso? Muito mais. A questão de impostos é muito mais fácil se lidar, né? Daí dizem os espertos, assim, as pessoas super inteligentes nessa área, né? Se você sabe fazer no Brasil, fazer em outro lugar é muito mais fácil. E você que está fora, é real É isso? muito mais fácil. Nossa. Muito mais. Vamos pensar. Números, consegue trazer? Vamos lá. Uma clínica minha aqui. Eu tenho que pagar de 16,5% a 18,5% de impostos sobre o faturamento. Então vamos pensar, está com papel e caneta aí. 100 mil reais faturei na clínica tal. 18 mil imposto. Certo? Depende do município, porque às vezes tem município com ISS de 3% ou de 5% ou de 2%. Mas no mínimo vai pagar 16,5%. Quando você consegue se enquadrar no simples é 10%. Ok? Mas não não é sempre que você consegue. Mas vamos pensar no normal, no natural. 16,5%. Faturou 100 mil, 16.500 de imposto relativo à renda. E aí você tem mais 2 impostos, FGTS e INSS. Ok? Que come pelas pernas. 83% sobre o salário, somando tudo. Todos os benefícios que um funcionário tem. Vale transporte, vale refeição, FGTS, INSS, o terço de férias, o 13º dividido por 12, vai compor cerca de 80%. Vamos lá. Ok? Vou dar um exemplo de um país, não vou dizer qual é. É 10% independente, seja a pessoa. E aí eu tenho meu documento de todos esses lugares. Depois eu digo por quê. Então eu tenho cédula de cada um desses países e pago o imposto corretamente, porque não é muito fácil, tá? Seja pessoa física ou seja jurídica, o imposto é igual. 10% sobre o lucro. Sobre o lucro. Então vamos lá. A clínica faturou 100 mil. 100 mil dinheiros. Né? Ok. A gente, a partir de um faturamento de 80, 90 mil dinheiros, a gente tem um lucro líquido de 32%. Ou seja, a gente gastou 67, 68 mil reais. Então a gente lucrou 32. É 10% sobre o lucro. 3.200. E aqui? 16,5% sobre o faturamento. 16.500. 16.500. Para onde vai? 6 vezes mais. Sem falar o FGTS. Tá, peraí. Esse é sobre a renda. Para onde vai esse dinheiro? Essa diferença. Você já pagou tudo que tinha que pagar. Ok? Então a margem de lucro nesse país X é muito maior do que aqui. Sim ou não? Sim. Ok. Agora vamos sobre o funcionário. Não existe FGTS. Na grande maioria dos países. Que já é algo que eu acho certo, né? Ok? Você tem que mandar alguém embora, você tem que demitir alguém, é muito mais fácil, muito mais tranquilo para a empresa. Em relação a processo também, porque assim, aqui no Brasil, cara, você Tem pode país... estar tudo certo, se você mandar embora, você pode sofrer um processo. Um desses países que eu tenho clínica não tem justiça do trabalho, tá? Ela faz parte da justiça normal do país. Não tem o especialista em direito do trabalho. Te induzindo a processar a empresa, como aconteceu. Bom, sindicato. Mas aí pensa no seguinte. O custo para a empresa, custo total para a empresa sobre esse funcionário é 16,5% sobre o salário dele. Não 80%. Eu tenho 9 clínicas num país bem socialista. Bem socialista. Socialista ainda. Socialista. Tá? O imposto é de 15% sobre o lucro. E o custo do funcionário é 25%.
Socialista. Socialista. A gente é? Capitalista, né? Na teoria. Tá, assim, ó, daí eu não tenho nada contra essa questão. Não estamos falando Sim. Lula, ou o que é PT, ou o que é isso, que é aquilo, porque isso já tem de trocentos anos. É lá da CLT. A gente está falando das dificuldades de empreender no nosso país. Não tem nada a ver com política. Sim. Tá? Tem a ver com a lei do país, que é assim desde... Eu sou... 80 e... Acho que é lá atrás. Mas pergunta difícil. Não, é CLT de Getúlio Vargas. É. Então, antes de 1950. Nossa. Não é... E vem piorando cada vez mais. E essa questão de CLT também aqui, as nossas leis trabalhistas, né, também, ela cria uma situação. De certa forma, para a pessoa que quer ficar numa zona de conforto, ok. Mas... Por outro lado, ela impede às vezes que uma pessoa, que a própria pessoa, ela inibe um pouco a pessoa de pedir desligamento às vezes de uma companhia, de uma empresa. Porque tem o FGTS, tem a multa, não sei o quê. Esse cara às vezes deixa de viver algo novo, diferente, ele fica preso por anos naquela empresa, até que um dia a empresa decida a vida dele. Falar, não, agora eu vou te mandar embora porque você... Ou você não serve mais, você é improdutivo, alguma coisa do tipo. E ele sai feliz da vida porque... Recebeu, só que ele perdeu a vida dele ali. E ele guardou um dinheiro que estava com o governo em vez de estar na mão dele para ele estar girando. Tinha sonho, quem sabe, de fazer alguma coisa. Né? Não, exatamente. Eu disse lá eu não sou exemplo de muitas outras coisas, mas nisso eu acho que sim. Eu fiz uma escolha. Sair de um posto de saúde, de ter um emprego, um salário fixo, ter 13º, ter férias. São escolhas. Você, a continuidade ali, a gente estava falando sobre o teu professor que te deu um conselho, e aí quando você terminou o curso o MBA de pessoas, né, que foi ali que teve alguma situação ali mais à frente um pouco que você teve outro ponto de inflexão, além da tua casa, que você comentou dos carros, né, que você teve que vender? Vamos para frente. Eu deixei de vender a empresa em 2015. As coisas começaram em 2017. Começaram a cair num ritmo um pouco mais forte do que 2016, mas ainda dava para se virar muito bem, assim. Eu cheguei a ter 32 clínicas próprias no Brasil e 5 franqueadas. Eu, no dia 4 de janeiro de 2019, eu decidi algo muito importante para minha vida novamente. O ponto de inflexão aí, ó. O novo ponto. 2013, eu abri uma clínica na China. Na China? Olha que interessante. Tem uma reportagem na Globo.com até. E eu aprendi muita coisa. Você foi pra China, então? Desde 2012, 11 vezes. Só isso? Só já 11 tive... vezes. Já rodou o mundo 11 vezes, porque de volta você... Já tive um apartamento na China, alugado por 2 anos. Vivi bastante lá. Era um contrato com uma rede de clínicas chinesas, como se fosse uma joint venture. E aprendi muita coisa. Eu perdi muito dinheiro. Mas o principal, assim, sempre tem que tomar lição. E você sempre aprende quando quebra, quando erra. Você nunca quando não perde, dá né? certo. Ou você ganha dinheiro ou ganha experiência, né? Aonde eu tive que aprender? Eu não podia ter clínica fora do país onde eu não tivesse a possibilidade de ser um cidadão desse país. Que o negócio fosse meu. E não uma parceria com alguém de lá. Que eu dependesse da boa vontade ou que o contrato finalizasse e eu não tivesse mais uma sequência lá, tendo esse investimento. Então eu aprendi isso. Isso foi o que aconteceu na China, no caso, isso? Foi. Você não pode virar um cidadão chinês, então? Não. Não há essa possibilidade? Não. Não sabia disso. Você pode ter um visto de permanência lá, mas você não consegue ter... um negócio no seu nome. 100% teu, não.
Você vai ter que sempre estar atrelado a um... Agora de 2018 ou 2019 facilitou um pouco mais essa questão, mas até na época de 2013 era totalmente impossível. Você precisava ter um sócio chinês majoritário. Majoritário, né? E aí eu não ia brigar na justiça chinesa por algo. Não precisa nem se alongar com isso. Mas foi aprendizado bem grande. E aí eu entendi algumas coisas de fora. No dia 4 de janeiro de 2019, eu me irritei. Estava na praia, família, a mulher, meus filhos. E eu me irritei com uma situação, porque todos os anos tinha lá 30 e tantas clínicas, né? 32 próprias, 5 franqueadas, era bastante gente trabalhando, e todos os anos acontecia. Quando era para voltar a trabalhar, me escreviam assim: não consegui passagem de volta. Não tinha passagem de ônibus para voltar, amanhã não vou poder trabalhar. E assim, isso me irritou, porque era sempre, não adiantava você falar. Poxa, a pessoa tem que... Se você está viajando para um lugar, compra a volta, porque você sabe que vai ser difícil voltar depois do dia 2 de janeiro. Eu já tinha 2 clínicas fora, indo muito bem, que foram abertas em 2018. E nesse dia a gente ia descer para a piscina do prédio, lá na praia. E eu falei para minha mulher e para meus filhos: desçam que eu preciso pensar algo muito sério. Eu preciso tomar uma decisão. Mas o que aconteceu? Eu falei: não, só preciso ficar sozinho. Eu preciso definir algumas coisas. E aí eu escrevi esse mesmo dia. Eu tenho até hoje esses mesmos grupos das clínicas, de secretárias e tudo. Eu escrevi que no dia 31 de janeiro eu iria fechar tal clínica. E a cada 60 dias eu iria fechar uma clínica. Essas clínicas eram todas aqui no Brasil, então? Sim. E algumas poucas fora, isso? Só que eu fiz um planejamento nesse mesmo dia. Cada uma que eu fechasse aqui, eu abriria uma fora. E no máximo 30 dias depois de fechada essa. Esse planejamento você fez sozinho? Com o conhecimento que você tinha da administração? Aí você já não tinha sócio aí, né? Era uma decisão sua. Não, sempre as decisões são minhas, né? Ah, sim. Mas eu digo, você tem total autonomia, decidiu e já fez o planejamento. Vários não quiseram seguir, por exemplo. E aí eu comprei a parte. Ah, entendi. Quem fechava para você abrir em outro lugar, você pegava para você, beleza. Então segue aí, Te pago a sua parte. E aí lá fora eu vejo o que eu vou fazer. Se vai ser 100% minha, ou se vai ter outro sócio ou não. Então me despendeu de muito dinheiro, muito capital foi necessário para fazer tudo isso. Fechar um negócio no Brasil, fechar uma clínica odontológica é muito difícil, porque você precisa entregar a sala, geralmente você vai ter uma multa sobre o aluguel porque você está quebrando o contrato. Você tem que reformar essa sala, você tem rescisão trabalhista de secretária. Multa trabalhista? Então é bastante. Eu achei que... eu nesse ano de 2018 eu planejei o fechamento de 6 clínicas. Uma delas se superou demais e eu não fechei. Só que quando chegou um mês antes de eu fechar a que seria a 6ª, eu replanejei. E eu falei assim: tem mais 6. Essas 6 vai fechar tal data, sempre a cada 60 dias. Se vocês não atingirem esses números, fecha. E as 6 fecharam. Só que aí uma que ia fechando a cada 60, 30 depois, eu abria uma fora. Era o plano. Assim, eu passei uma dificuldade financeira gigantesca. Muito forte. Vendi esse mesmo apartamento da praia. Vendi carro. Novamente, tive que abdicar de certas coisas. Eu fiquei sem... minha família teve que deixar de fazer muitas coisas. A gente viajava para o exterior 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Eu fiquei 4 anos sem viajar para o exterior. Sem
sem ter certas regalias lá em casa, sem ter certas coisas. Claro, sem reclamar. Vivo na casa que eu nunca imaginei, nunca, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando faculdade, nunca imaginei ter o que eu tenho. Então tá tudo certo. O que me chama a atenção é a convicção que você tinha, que você tem da sua visão. Isso eu acho muito, muito legal mesmo. Isso me cativa muito, porque você, na piscina lá, a família desceu e você ficou ali pensando e tal para tomar uma decisão. A partir dali você montou um plano, vamos chamar de plano 90. 60 dias fecha, 30 dias para abrir, é isso, né? Isso, abrir a outra exatamente. fora. É incrível isso aí. Mas se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Excelente. Direto e reto. Muito bom, muito bom. Tem que ser. Hoje numa uma discussão, mas uma conversa um pouco mais forte com a minha esposa, eu falei para isso, sobre ser mais decidida. Ela tinha que decidir algo para ela. Decida e faça. Não dá para protelar. Não joga para frente. Decida. Resolva. Esse poder de decisão seu, assim, é fantástico, né? Não é. Porque não foi uma, duas vezes, pelo que eu vi que foram isso não é vários. fantástico. De verdade, não sim. é. Como que faz isso? Decidindo. Mas e os riscos, os medos? Isso. Risco, pra se você não assumir risco, você vai estar fazendo a mesma coisa daqui 5, daqui 10 anos. Quem não arrisca não petisca, tudo bem, mas, cara, e colocar isso em xeque, assim, tipo... Vamos lá. Vamos colocar minha casa, meu carro, é difícil. Vou falar uma coisa agora. Meu pai e minha mãe são contra algumas coisas que eu faço. Ok? Certo. Em relação a negócios. Ou eles pensam assim: tá bom, meu filho. Você já chegou até aqui. Tá bacana, é muito mais do que a gente tudo imaginou. certo, tudo bem. Você tem o que você queria, você tem as coisas, você viaja, você já conheci o mundo. Muito lugar e tal, tudo certo. Primeiro ponto. Não é mais por dinheiro. São coisas de pessoas muito grandes, né? Que chegam nesse ponto. Não é mais por dinheiro pelo seguinte. Uma pessoa muito importante também na minha vida. Eu tomei uma opinião dela. Agora, um ano e meio atrás. Eu recebi uma proposta de investimento. De um grupo muito forte, de outra área, não é da odontologia. E que com esse dinheiro eu poderia abrir outras 100 clínicas no exterior. E eu fui pegar a opinião dessa pessoa que é muito ligada, padrinho da minha filha, vizinho de condomínio, muito amigo, meu compadre. E ele tem muito respeito na área dele, ele tem muito patrimônio, uma pessoa muito bem relacionada. E eu queria uma opinião dele. E não sei como vou dizer para não parecer arrogante, mas assim, ele disse: se você ganha 300 sacos de milho, 3 milhões de sacos de milho, 5 milhões de sacos de milho, ou se você ganha 500, tua vida vai ser igual. O que você vai ter na geladeira é igual. O restaurante que você vai comer é igual. O que você vai colocar no carrinho do supermercado é igual. Quando você ganha um determinado valor, o poder de compra que você tem é igual àquele que ganha 10 vezes mais. Qual a diferença desse excedente? Ele talvez vai te dar luxo de ter um avião próprio. Ele talvez vai te dar a possibilidade de ter 8, 10 carros na garagem. O que ele me disse? Desculpa o termo, mas eu tenho uma bunda só. Eu dirijo um carro só.
Escolha o melhor carro que você queira ter, assim. Carro que você gostaria de ter. E tenha mais um. Mas não precisa ter 8, 10. Palavras dele, que tem 8, 10. E que tem um avião, e que tem uma Ferrari, que tem iate. Esse padrinho da sua filha é o Flávio Augusto? E assim, é muito realidade mesmo, assim. Ele falou a realidade nua e crua. A gente sai comer no mesmo lugar. A gente sai comer junto 1, 2 vezes por mês. As mulheres fazem compra no mesmo mercado. E o que você ia agregar muitas vezes de... Eu não ia ter tempo para viver. Que é o que você tem hoje, inclusive pensando em expansão. Isso. Que é essa balança que... Mas a expansão da forma que eu quero. E não da forma que eu iria ser obrigado a fazer. Aí você tem que responder por um conselho, isso, né? Exatamente. E aí é um empresário quase CLT, né? Justamente. Aí tem o outro ponto. Ok, a gente vai abrir clínicas agora na Europa. Eu criei uma nova marca para que seja atrativa a marca e de mais fácil entendimento em países de língua inglesa. A gente vai abrir agora outros 4 países. E meu pai e a mãe precisa. Não é por dinheiro. Entendeu a questão? Assim, Sim. Não é para ganhar vezes 2, vezes 3 o que eu ganho hoje. É pelo projeto. Legado. Sabe? Legado. Isso. Sabe deixar o nome na história? Sim. Comentei isso no... Eu falo com meu filho e com a minha atrás. filha. Quando a gente está conversando algo muito sério, e eles são muito centrados. Assim. Minha filha é super competitiva comigo. Assim. Eu falo para ela, na tua idade, eu não tinha capacidade de 10% que você tem. Minha filha fez 20 anos agora em fevereiro. Faz medicina. Está indo para o 3º ano. Passou em primeiro lugar pro estágio de cirurgia torácica. Coisa que se faz a partir do 4º ano. Passou em segundo lugar para fazer cirurgia plástica e dermatologia. Ela vai ser membro do Congresso Nacional agora de cirurgia de pneumologia no Coção do Santinho agora em maio. Então eu tenho um nível de conversa muito top, assim, muito legal. E tenho um filho de 12 anos e a gente conversa sobre isso, assim. Quantos dentistas podem ter a vida que a gente tem? Que eu posso dar para vocês? Quantos dentistas no mundo são donos de clínica em 6, 10 países? E eles têm essa veia empreendedora também? Tem. Tem. Que bacana. Deve ser orgulho do... Então, assim, é nesse sentido. Daí não é dinheiro. É o que você está construindo. É o nome que você vai deixar. Inclusive, muito, muito do que você está passando aqui hoje pra gente aqui e para as pessoas faz parte, cumpre uma parte pequena, mas cumpre uma parte disso que você falou agora do legado. Porque isso aqui vai ficar registrado para sempre. Sim. Nas redes sociais os números, inclusive as pessoas. É muito inspirador, né, pra gente. Você tá falando várias coisas aqui, Cleverson, e eu tô pensando nas minhas decisões da minha vida, nas coisas, até onde eu fui, ou para onde eu poderia ter ido, os caminhos. A gente já conversou bastante sobre isso em outros momentos. Então, mexe mesmo com a cabeça. Inclusive, eu acho que a capacidade rápida de que você tem de pegar alguma coisa desde o teu professor, de outras pessoas que não tinham o resultado de onde você queria ou talvez nem imaginava chegar, mas que conectaram uma coisa ali que você falou que faz sentido. Essa questão legal e tudo, mas eu tenho uma pessoa que passou a trabalhar para mim agora há pouquíssimo tempo. Uma pessoa que eu admiro muito e tem um conhecimento gigantesco na odontologia. Ele diz que eu não devo falar as coisas. Então, assim, como eu falei, eu não tenho essa questão de ego. Participar de programas ou ser diretor de um órgão de classe
ou aparecer, ou tal. Mas eu gosto de falar, assim, eu gosto de falar sobre negócio, eu gosto de falar não sobre valores, né? O quanto eu ganho, o que eu faço, o que eu tenho, Sim, mas falar. Às vezes Trocar aprendo. experiências, Isso, né? eu aprendo. Exato, é o que você está fazendo aqui com a gente o hoje. Lindomar, eu admiro demais, assim, demais, porque a gente conheceu através de um amigo em comum, e é uma pessoa que eu respeito muito, tem um nível de conhecimento e de vontade de algo mais. E já falei para ele que não pense que é tarde ou não pense que já deveria ter feito, não, nada disso. Pense em como vai fazer, meu querido. Eu recomecei minha vida empresarial ou até mesmo o faturamento agora, 2018 para 2019. Que foi aonde você... 45 anos. Com 45 eu tive que refazer todos os meus planos. Já tinha... Daí sim, não saí do nada. Eu já tinha toda uma base, já tinha tal. Uhum. Mas é uma decisão. Uhum. É uma decisão. Eu tive que deixar de viajar, tive que deixar de ter o carro que eu tinha, tive que deixar de ter o apartamento na praia, tive que deixar várias coisas. Mas foi uma decisão. É uma sequência de decisões e muitas decisões que você tomou, né? De coragem. Coragem, cara. Você é um homem muito corajoso, parabéns. Coragem é você andar no meio da estrada de um país que é desconhecido e passar por alguns perrengues, assim. Isso coragem tem que ter para isso. Olha, mas muito, gostaram? Muito excelente, mas tem coisa. Caramba. E a continuidade ali, você teve... Tô em choque, cara. Quando você começou a fazer a transição ali, ampliar, né, ir pro exterior, como que foi? Quais são os projetos aí futuros? Você falou da expansão, né, estar em mais países. Sempre tem o risco, sempre tem o medo. Medinho. Da onde veio a ideia de ir pra fora do país? Como isso, cara? Porque assim, a gente tem um pouco de medo, né? É pela questão China. E a China me apareceu, não foi porque eu procurei. A questão é que a fábrica que produzia meus materiais lá, a gente se relacionava muito bem até hoje. Todas as vezes que eu fui pra China com a família, minha família ficou super bem cuidada pela manager da empresa. Eles me querem muito bem. E aí, em determinado momento, ele falou lá início de 2013 se eu não queria ter uma clínica lá na China. E ele sabia de um grupo que comprava também material dele, um grupo chinês. Eles tinham 18 clínicas lá na China. Sem muito movimento. Então eu consumia muito mais material do que as clínicas deles lá. Então assim, eu sabia gerar movimento e eles não. Então apareceu a oportunidade, a gente fez o negócio, demorou para entender o mercado. Aquilo ali foi uma faculdade, pós-graduação, um MBA, a prática, mestrado, doutorado. Mais do que qualquer coisa. Porque a gente passou muita dificuldade assim, lá na questão. A gente não conseguia gerar movimento. A gente não conseguia... a questão é cultural. Né? Eles não têm como primordial a beleza no sorriso. Não é o natural para eles, como é o latino. Sim. Se a gente for pensar, nem uma boa parte dos europeus tem isso como primordial. Verdade. Ok? Então, justamente. Então, como que você vai convencer um chinês de 40 e tantos anos ou de 30 e tantos anos de que ele deve corrigir o posicionamento dos dentes com ortodontia? Não é uma situação fácil. É mais cultural, né? É bem complicado. Então, aonde a gente teve que atuar e demorou para a gente entender, não é tão simples entender.
entender o... Pedir pro taxista parar o táxi já é difícil. Agora imagina entender o negócio em si, né? Foi bem complicado. Você comentou que o europeu também não tem muito esses hábitos e eu acho que o senhor também comentou... O senhor não, Cleverson. Comentou também de estar indo para a Europa também com o Ortobon, outra marca, no caso, criando uma outra marca. Você pretende criar uma nova cultura? Ou já mudou essa cultura? Não precisa. O que eu quero dizer assim, uma boa parte do europeu não se preocupa. Certo. Na Ásia é bem diferente. É muito mais não se preocupa. Ah, entendi. A questão é que aqui, América do Sul, Estados Unidos, América Latina toda, todas as Américas, as pessoas se preocupam muito mais com beleza. Entendi, em geral, compreendi. Em geral. Cuida mais. Tá, então Não é só beleza, não, higiene também, se eu não me engano, né? Tanto que aqui a gente toma... Brasileiro, se eu não me engano, é um dos que mais toma banho no mundo, né? O europeu já tem até a questão de pouca água, né? Lá é racionada a água, né? Existem muitas situações, mas vai de cada povo. Vai de o que cada me importa cultura. é que se preocupem em cuidar dos dentes. Esse é o principal. E que a gente consiga entrar bem no mercado deles. Aqui, ó. Pra vocês verem. Essa é a nova que você está criando, isso? A gente fez o registro da marca já, domínio da internet, todas as coisas necessárias, Maravilha. os contratos. Mostrar para virar spoiler? Não, no momento certo, né? É. No momento certo. Que show. Muito bom. E falando disso, voltando para a questão de pessoas... Uma coisa bem interessante é a questão Brasil, odontologia brasileira, primeiro mundo, é de ponta. Isso todo mundo reconhece, quem é ligado à área. Então a gente sempre deixa muito claro que a gente é uma clínica brasileira. De ponta, o senhor quer dizer, se a gente... Nível mundial, a gente é considerado bom em primeiro odontologia? lugar. Primeiro lugar do mundo. Não tem. Não conhecia esse dado. A gente... Eu acho que o Brasil não sabe isso, né? Acho que o Brasil não sabe O próprio disso. brasileiro não sabe. Dentre as 10 melhores faculdades de odontologia do mundo, sempre tem 3 ou 4 brasileiras. E nos últimos 15, 20 anos, sempre Unesp, Araraquara e USP Bauru estiveram entre as 3 melhores e dividindo primeiro, terceiro, às vezes segundo. Olha só. Que orgulho, hein? Cara, eu não tinha essa informação. Sim. E é um orgulho, realmente, né? A gente tem então quer dizer que além do futebol, a gente é bom na odontologia também? Odontologia. Sim. A gente é primeiro mundo. Caramba. Que show. Você comentou no meio das nossas falas a questão do treinamento, tanto da parte técnica quanto da parte operacional ali, tanto dos médicos quanto das pessoas que ficam ali, os staffs, vamos dizer assim. Marketing, administrativo. Marketing, isso. Esses outros países, o treinamento é você que dá, você e sua equipe aqui do Brasil, com conhecimento daqui que direciona, ou você tem profissionais lá que... Não, tudo parte daqui. Tudo parte daqui. A universidade é aqui, Universidade Ortobon é aqui. A gente, agora além das convenções, a gente tem uma palestra online mensal com pessoas de altíssimo gabarito. Agora vamos ter o número 1 de vendas aí do Brasil dando uma palestra no dia 1º de abril à noite. Então é sempre na primeira segunda-feira do mês, às 8 horas da noite. César Cielo vai dar uma palestra para a gente sobre a questão motivacional, sobre a questão força interior. Que nome de peso, hein? Vários assim nessa pegada. Muito bom. Bem legal. O próximo eu vou compartilhar com eles ali, pode? Sim, claro. Tá bom. Próximo? Do Thiago. Para vocês assistirem. Sim. Porque é algo interno, né? Então o link não é algo aberto ao público. Então é só para nossa equipe toda. Entendi. Então nós vamos ser privilegiados, isso? Sim, Opa, sim. Que honra. Que honra. Muito bem. Posso me colocar no da Cielo também? No do Cielo? Pô, a tua oportunidade tá aqui, pô. Por que eu não vou aproveitar? Então, qual foi o
Pensando na tua carreira empresarial, empreendedora, qual foi o melhor conselho que você recebeu até hoje, assim, se você fosse para escolher? Talvez não precisa nem citar, ou se você quiser citar quem te aconselhou, mas... Larga Boa a cadeira. pergunta. Larga a cadeira. Larga a cadeira. Largue a cadeira. Foi o que eu citei antes. Com certeza. Larga. Tipo, sai do operacional. Eu aprendi muita coisa com muita gente, né? Mas você sair realmente da cadeira. E vamos uma outra parte sobre isso. Uhum. Eu acho que por que eu tenho tanto respeito ali das pessoas que trabalham comigo e respeito de pessoas que me conhecem, né? Porque eu não sou um administrador, dono da ortobodontologia. Eu sou um dentista. Ortodontista, dono da ortobodontologia. Eu sei das dificuldades. Eu pago muito bem. Muito bem. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o que é trabalhar pesado no dia a dia. Eu sei o que é paciente chato. Você tem total empatia com quem tá na operação contigo ali. Sim, nem todo dia é gostoso. O palestrante Cal Mascarenhas. Foi essa segunda-feira a nossa primeira online dessa educação continuada. O final da palestra dele dizia assim: felicidade, o que você quer para amanhã cedo? Amanhã quando você acordar. Felicidade ou vida? Ele deu um tempo para pensar e fale para si mesmo aí. O que você escolhe para amanhã cedo? O que você escolheria? Eu acredito que é a vida, porque com a vida eu busco a felicidade. A felicidade é muito relativa também. Mas muita gente pensa em felicidade. Mas você tá certo. Nem todos os dias da vida a gente vai ser feliz. Exatamente. Não é nem todos os dias. Dentro do mesmo dia. Exato. Justamente. Você tá ali oscilando, né? Dentro do mesmo dia. Justamente. Você começa às vezes um dia feliz e ele não termina tão feliz, ou você começa Vamos mal pensar e que termina esse feliz. investimento feito nesse professor, Cal Mascarenhas, que eu tive a honra de escutá-lo lá durante 1 hora e tanto. Se eu não tivesse aprendido mais nada, só isso. Ou se meus 300 e tantos funcionários, colaboradores, pessoas que trabalham na ortodontologia, que se dedicam a ela, entenderem só isso, já seria bom, já seria importantíssimo ter assistido, Sim, já ter teria se contratado, pago, ter né? investido. Já teria pago já todo o investimento. Porque aí vai ter o paciente querido que vai te trazer bombom. E vai ter aquele paciente que vai te irritar. Vai ter aquele paciente que até tem razão e vai te irritar. Mas vai ter o paciente que não tem razão nenhuma e vai te irritar. Então, dentro do mesmo dia da tua vida, você pode ter felicidade ou não. Agora, a infelicidade ou a felicidade vai fazer parte. Não tem como escolher felicidade. Ou não deveria escolher felicidade, que não vai ter a todo momento. E aí você vai ter a frustração. E escolher a vida é você ter a escolha. Eu escolhi estar aqui. Então eu vou ter que aprender a lidar com essas situações, né? E tirar o melhor proveito de tudo. Exatamente. Que é o que você faz de melhor, né? Muito bom. É uma das assim, coisas que ele faz de melhor. Uma das coisas que ele faz de melhor. Uma das bem colocadas, Porque justo. o cara que tem foco, determinação, coragem, Coragem, ação. ação, Muita e ação. humildade, tomada de decisão. tomada de decisão. Se eu não acredito. Quantas Mas eu errei qualidades, hein? Ok, mas eu já errei bastante. Pensa que se eu não tivesse errado, eu não teria quebrado lá atrás. Pensa que se eu não tivesse errado, talvez eu tivesse vendido a empresa. Pensa que se eu não tivesse errado, eu tenho meu grupo da faculdade até hoje. A gente está super bem. E 96, 28 anos já. Esses tempos atrás eu escrevi assim: gente, eu tenho a clínica lá em Joinville, por exemplo,
eu não estou conseguindo gerar movimento. Eu não sei como fazer. Não, mas você tem um monte de clínica, tal. Mas é a realidade. Se eu fosse tão bom assim como você está falando, eu não teria fechado 20 e tantas clínicas aqui no Brasil. A humildade desse homem é Não é admirável, humildade, né? é realidade. Mas é humildade também, cara. É Porque... realidade, a gente é limitado em... A gente não é bom em tudo. A gente Eu acertei o caminho? Acertei, sim. Ó, excelente. Mas trata da mesma coisa, da felicidade, da vida. Eu não fui feliz aqui. Fui feliz até 2015, 16, início de 17 talvez. Mas depois eu não consegui reverter o processo. Talvez não tenha como. Talvez seja do jogo mesmo. Talvez... Então, vamos a exemplos, né? Das dificuldades. Mas eu também cometo erro. Mas vamos a exemplo da dificuldade do dentista hoje no Brasil. São 13 faculdades de odontologia em Curitiba. 3 milhões e tantos mil habitantes, ok? A Argentina tem 43 milhões de habitantes. Tem 13 faculdades. Nossa. No país. Fez todo. A gente tem 13 em Curitiba. Nós temos 28% dos dentistas do mundo. No Brasil. No Brasil. Concorrência altíssima. 28% dos dentistas do mundo. Ok? Então é difícil, né? É difícil para todos os dentistas poderem, hoje em dia, sobressair, ter sucesso. Não só sucesso profissional, sucesso financeiro. É difícil. Ao mesmo tempo que é um mercado muito aberto, que tem potencial, que é referência no mundo, também existe essa concorrência fortíssima, né? Concorrência forte, governo não, o sistema não ajuda, margem de lucro. E a política de valorização que vocês têm também, né? Isso é bacana. Isso é muito Você interessante. ter a visão da operação, entender as dificuldades ali e tentar criar o melhor caminho, o cenário possível para que esse profissional ele se desenvolva, né? Aí às vezes a pessoa, vocês poderiam ter me perguntado assim, mas mais diretamente, por que então ter aberto lá e não ter optado, que a gente acabou chegando nesse assunto agora, né? Por fazer outras coisas aqui ou mudar o teu foco mesmo dentro da clínica, passar a atuar com implante, ou hoje em dia a moda, né, a harmonização orofacial, essas coisas. Tem gente que fala que é sorte ter feito essa mudança. Tem gente que fala é coragem ter feito essa mudança, ter ido para outros países. Mas tudo vem fruto de pesquisa, sabe? Essa questão números. Então, assim, pouca gente entende tanto dessa questão números de odontologia como eu. Isso daí eu não posso ser humilde. Você conhece. Eu conheço, mas porque... Só que está ao alcance de todo mundo. Mas o que grande parte dos dentistas fazem no seu tempo livre enquanto está um paciente falta ou quando não tem paciente? Porque, infelizmente, as agendas hoje são muito mais vazias. Rede social. Vendo coisa de YouTube. Brincadeiras, ou assistindo um filme, uma série. Um podcast, como o nosso, recomendo. Eu escuto muito. Já mais de 200. Sem sombra de dúvida. Mais de 200 podcasts. Ele escuta. A gente já trocou, inclusive. Ele já me indicou vários. Quando? No avião? No aeroporto? Ou quando eu estou dirigindo? Quando eu estou indo uma viagem longa? Ou quando eu estou dentro de determinado país que eu tenho uma viagem de 4, 5 horas de carro? Vou escutando. A todo momento, informação. E aí, quando eu estou... Não quero assistir. Ou tal. Eu vou pesquisar número.
Se você me perguntar, vamos lá, das Américas aqui, quantos dentistas tem no Equador? Eu vou te dizer. Quantos dentistas tem no Equador? Eu ia fazer essa pergunta. Entende? Cara, esse é meu trabalho. O trabalho é conhecer o seu ramo, né? Vamos lá, uma coisa que eu comentei antes. Quem sabe que há países que, por exemplo, você não pode abrir uma clínica onde você quer. Eu quero... Me formei e eu quero abrir em tal bairro uma clínica. Você não pode. Não pode. Você vai no órgão do Ministério da Saúde daquele país, naquela cidade, e eles vão te dar os determinados pontos onde você pode abrir clínica. O porquê disso? Porque, vamos lá, quantos dentistas tem em Ariquemes? Quantos dentistas tem em Lucas do Rio Verde? Quantos dentistas tem aqui na Avenida Batel? Ou no bairro Batel? É uma forma de dar uma distribuição para atender a população. Claro. É que não aí entra uma coisa muito interessante, né? O propósito que tem por trás do negócio, dentro, na verdade, no negócio, e que a consequência acaba sendo o financeiro, que é e o próprio governo, né? Ele institui isso para que no caso, o médico, o dentista, ele consiga atender aquela população que é carente muitas vezes de um atendimento. E se você tem esse conhecimento, você vai acoplando isso como negócio e automaticamente a consequência é você ser bem sucedido. Então, mas quem quer ir para uma cidade de 50 mil habitantes no interior do qualquer estado aí? Do Piauí? Não sei, qualquer estado. Ou quer ficar aqui em Curitiba? Sim. Ou quer voltar para sua cidade aqui no interior do Paraná? Ou vai ficar em Curitiba, ou em Maringá, em Londrina? E aí essa distribuição, essa concentração de profissionais, seja advogado, médico, dentista, é muito mais alta. E daí todo mundo vai ganhar pouco, menos. Aí em determinados países, a concorrência é muito menor. Tem uma necessidade. A proporção eu que você tenho trouxe ali. clínicas, tenho 7 clínicas num outro país. Aí. E eu não consigo dentista para trabalhar. De tão pouco dentista que tem nesse país. E tem demanda para atendimento. Tem? E você consegue importar? É difícil. Não, porque aí você tem que fazer covalidação. Daí entramos em outro aspecto. Existem países que têm reserva de mercado. Que você comentou. Vamos lá, Panamá. Eu não posso levar dentista daqui para fazer covalidação, ele fazer lá um curso ou uma prova para que ele esteja habilitado a atender lá. Não pode, é uma reserva de mercado. Só quem estudou lá é que pode ser dentista lá. Nossa. E medicina mesmo, para médico também mesmo. Isso coisa. É ruim, como que eu vou dizer, falando do consumidor. Ruim para quem? Pro consumidor, não é? Porque não gera concorrência, o preço aumenta. Tem a concorrência deles lá, mas realmente é um preço mais alto. Mas se você for enxergar pro profissional de lá... Isso é. Sim, é bom. Isso é bom. Você gostaria de ser dentista no Panamá. E não gostaria de ser dentista no Brasil. Justo. Então é bom para quem? Então eles vão se proteger mesmo para que não... Isso. E vão forçar cada vez mais isso, né? E aí é só... a questão... Vamos a esse país especificamente. É um belo país. Para se viver seguro, para se estar. É um país gostoso. Então seria muito fácil você querer se deslocar para lá para ser um profissional lá. E aí iria aumentar muito o número de profissionais. Os profissionais iriam ganhar menos. Ia criar um problema daí para... Então, assim, eles estão se protegendo. Reserva de mercado. Errado não tá, né? Pensando por esse lado. É um desafio. Ponto de vista, né? Entrar com o negócio. Percepção, né? De... Então, existem realidades diferentes para tudo. Vamos pensar um profissional aqui no Brasil que tem um seu salário de 20, 30 mil reais registrado, tudo direitinho, para ele tá espetacular.
Sim. Ok? Coitado do patrão dele. Isso. Então tá ruim pra quem? Depende. E tá bom pra quem? É, É perspectiva. depende, se for um negócio multibilionário, Às vezes vale a pena ele vai pagar precisar esse de cara. profissionais que... Que seja que nessa façam altura, valer né? esse Que façam salário, valer né? esse... Exatamente. Muito bom. Cleverson, a gente trouxe várias reflexões aqui. Na verdade, você nos trouxe várias reflexões. Muitas. Aprendemos muita coisa com você aqui. E se você... dá pra gente conversar, acho que até uma meia-noite, né? Se a gente for fácil. seguir, tem muito assunto, muita coisa Fora legal. que a cabeça vai ser esse... Ah, nossa, explodindo, explodindo. Eu vou... Eu fiz algumas anotações eu vou demorar... aqui, cara. Olha, muitas reflexões mesmo, forte, assim. E hoje, se você... Eu já fiz essa pergunta uma vez para você, talvez num outro contexto, de uma outra forma. E pensando nas pessoas que estão nos assistindo hoje, assim, se você tiver a oportunidade, você tem a oportunidade, na verdade, de deixar um conselho para essas pessoas, uma dica para essas pessoas que pensam em serem empreendedoras, que conselho que você deixa para elas? Estude. Estude. Já Bastante. me pegou pela orelha aqui já. Decida no que você vai estudar e dedicar seu tempo. Uhum. Seja objetivo, extremamente dedicado, focado. Aquilo ali. Não eu às vezes vejo assim pessoas do meu convívio, Uhum. amigos, que desviam muito o foco mesmo do que está fazendo. Ver oportunidade em tudo e... Não, de qualquer coisa. Não vamos nem falar de trabalho, de empreendedorismo. Uhum. Não, desvia o foco. Tá almoçando. Ah, borboleta lá fora. TDAH. Isso. Nada que Mas uma não Ritalina não vamos resolve. nem chegar a esse ponto, assim, mas realmente tem dificuldade de estar focado naquilo que está fazendo. Constância. Eu no caso. falo em casa. Uhum. Não me pede para fazer 2, 3 coisas. Não me peça. Nem consegue. Não. Vai conseguir, consegue, mas vai fazer mal feito. Entendi. Faça uma, mas faça bem feito. Bem feito. Responda algo e depois você pense em responder o outro. Entendi. Resolva aquilo. Se eu tiver que dar uma... Uhum. Esteja presente naquilo que você está fazendo, né? Focado Presente naquilo. na presença. Então, teve algumas palavras-chave assim, nesse tempo aí que a gente estava conversando. Coragem, Uhum. dedicação, focado. Ação. A parte da coragem ali. Não tenha medo de errar. Não Muito reflexível, né? tenha medo A de errar. conversa toda, né? Até aqui, né? É que a pessoa ela olha muito para o que ela pode perder. Você comentou isso uma vez, eu gravei bem. E deixa de olhar muito para o que ela pode ganhar, né, também. Com Sim. algumas decisões. Comentei há pouco tempo ainda, né? O futebol, o time que joga pra empatar vai perder o jogo. Vai perder. Uhum. A chance de perder é muito maior do que de ganhar. Deixou a régua aqui, né, em vez de jogar para cima. Aham. Aqui. E quando você aposta e tem ação, a chance de você ganhar é muito maior do que de perder também, né? Excelente. Acaba sendo ao contrário daí, né? Uma outra Que coisa que assunto. pra gente já partir pro final, assim, né? É vocês que decidem, mas eu também não tenho tanta coisa assim pra... Tem, Mas- se a gente mas desligar, eu- tem. Dava mais um... A gente não vai abusar alguns da sua... episódios, né? Eu tive a honra de conhecer um grandíssimo empresário. Uhum. No meu Instagram lá eu fiz uma dedicatória a 2 pessoas, agora há pouco tempo atrás. E eu conheci essa pessoa, ela me veio com uma questão de uma proposta em relação à ortodontologia e tudo mais. E naquele dia, dia 8 de setembro de 2021, eu fui pro apartamento que eu tenho nesse outro país, onde tenho algumas clínicas. Deitei na cama, assim, final da tarde, era final de tarde. E fiquei pensando que o quanto eu tenho de conhecimento a mais
do que uma grande parte dos dentistas. Uhum. Conhecimento de negócios. Não vamos... Não mão. Sim, não sim. como Sim. dentista. Conhecimento de negócio. O quanto... Talvez eu saiba mais de negócio do que 99% dos dentistas. Mas eu sei de negócio menos que 1% do que ele sabia naquele dia. Eu vi que eu sabia, mas o que eu sabia era tão pouco perto dessa pessoa, Que ela já estava... num nível espetacularmente mais alto que o meu. E o E seu aí conhecimento quão mais grande era correlacionado aos dentistas. Então, mas e eu aprendi muito com essa pessoa. Eu fiz uma dedicação ali no Instagram. E espetacularmente. Fez uma diferença gigantesca. Eu passei a ver podcast, a procurar, a entender muito mais das coisas. Entender a forma de pensar, como que essa pessoa trabalha. Porque... Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, ou entender o que é debenture. Um exemplo. Uhum. Por exemplo, eu não tinha a menor noção do que era. Eu tive que procurar entender. Pesquisar. Um exemplinho, assim, uma coisinha. Eu vou ter que pesquisar. Então, assim, muita coisa. E aí, nesse ano passado, em maio, um dos meus sócios toca a rede Norte e Nordeste, que são 62 clínicas de odontologia. E aí foi feita uma convenção lá no Maranhão. E aí eu tive a honra, o prazer de me sentar também ao lado de uma pessoa que tem 10 bi de reais. E durante 3 dias e meio a gente conviveu, café da manhã, almoço, e ele do meu lado aqui. E na simplicidade dele, de tranquilidade, paz de espírito, eu aprendi tanta coisa. Que interessante. Tanta coisa. Em determinado momento da convenção, no meio de uma palestra, ele se levantou, ele encostou aqui assim, dele falou assim: vamos lá fora conversar. E daí ele falou: me explique basicamente a questão lá do investimento para abrir 100 clínicas. Eu peguei e expliquei tudo a ele. E daí ele falou: não era bom negócio. Mas se você quiser fazer desta maneira, seria bom negócio. Então, assim, a questão da objetividade, a questão da simplicidade, de como explicar, ser didático, assim, foi espetacular para mim, assim, como aprendizagem, sabe? E foi isso que deu uma viradinha de chave na tua, em relação ao projeto fora, ou... Não, Mas foi mais uma pitada de conhecimento, assim, pitada gigantesca de conhecimento, mas que vai acrescentando. Mas é interessante, pouco. né? Você tá ali, às vezes, numa visão e é uma coisa que poxa, faz muito sentido. E é uma coisa objetiva, como você falou. E assim, eu tive contato ultimamente com pessoas famosas até do ramo empresarial, de palestra e tal, que não tinham 1% do dinheiro e da simplicidade dessa pessoa. Olha só. Ele abriu um espaço pra gente, sentou em 8 pessoas na sala. Estamos aqui. E daí ele falou: vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, desde que eu possa perguntar para vocês o que eu quiser. Mas o que ele vai me perguntar? Sou nada. Entende? Mas o que ele quis dizer com isso? Eu estou no mesmo nível que vocês aqui dentro. Pode me perguntar, só que daí me dão o direito de eu perguntar a vocês também. Vocês abrem margem para mim também. Na verdade, não. Talvez para ele
não engrandecesse em nada a minha resposta da pergunta que ele fosse fazer ou das outras pessoas que estavam ali. Eu e meu sócio, as outras pessoas eram pessoas... do que estava lá é sócio de uma clínica, 50% de uma clínica. Não é assim, né? Era uma pessoa simples, assim, normal, excelente dentista, excelente pessoa, mas do ponto de vista, um cara com 10 bilhões de reais, o cara respeitado no mundo inteiro, para fazer uma pergunta para ele. E ele deu o direito de perguntar o que quisesse. Mas aqui quando você diz isso, eu me leva de novo à memória do professor, né? Exatamente isso que eu ia trazer agora. O professor que não necessariamente tinha uma riqueza ali e tal, monetária, mas ele tinha muito conhecimento. E aí ele conectou esse conhecimento com a pessoa ousada, de ação, que precisava daquela chave para abrir múltiplas portas, né? É interessante. E é legal que a mesma humildade, por exemplo, que você teve em receber esse conhecimento do seu professor, esse homem multibilionário, de repente, ele também, e às vezes uma outra pessoa que estava com você, que às vezes não tinha talvez nem 0,5% que ele tinha, quem sabe, ou muito menos do que isso, mas às vezes essa pessoa, numa determinada pergunta que ele faz, essa pessoa traz um insight para ele que vai ajudar ele a acrescentar em outros negócios. Mas é a simplicidade, a humildade da pessoa. Sim, exatamente. Aceitar, talvez. Exato. Uma dessas 8 pessoas era a secretária organizadora da convenção. Uma pessoa de salário de 2.000 e tantos reais. Teve alguma pergunta que ele fez que te chamou a atenção? Teve. E teve pergunta dessa menina: quanto de dinheiro o senhor tem? Qual a sua fortuna? E ele respondeu. Legal. Ele respondeu. Porque uma coisa é você ler. Você lê no negócio da Forbes, ou você lê num livro mais rico. Ok. Outra pessoa te falar assim, tipo, sem meias palavras, o quanto de dinheiro. De no forma Pix aberta. aí, tem quanto aí? Quanto disponível tem no Pix aí? Nada. E não sei se você pode falar, qual foi a pergunta que te chamou a atenção que ele fez? Ou alguma que... Eu posso dizer assim, a pergunta que eu fiz, e basicamente tá bom. uma resposta que ele deu. Eu perguntei qual era o melhor momento de se vender uma empresa. Boa pergunta. Porque ele vendeu a empresa dele por XB. Né? E hoje é dono de mais de 30 empresas conhecidíssimas que a gente come, inclusive, então, de alimentação. O melhor momento, a resposta dele, o melhor momento de vender a empresa é hoje. O que ele quis dizer com isso? Desculpa a ignorância. Desde que te ofereçam o que ela vale. Entendi. Eu não pensava assim. Foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu não pensava que seria isso. Se você tivesse essa resposta quando te ofertaram em 2015, isso? Então, eu deveria ter vendido. Ele já aprendeu, ele comentou ali. Mas é bem interessante porque é complicado você vender uma empresa. É complicado, tem a questão da paixão, que como eu falei, não deve ter, mas tem tudo isso. Tem. Mas assim, objetivamente é hoje, desde que ofereçam o que ela vale. É que essa resposta ela vem carregada de outras coisas que faz a gente pensar. Por exemplo, o quanto eu estou organizado com minha operação, qual o valuation da minha empresa. O que eu vou fazer depois disso? De repente, assim, será que eu sei a curva de ascensão e declínio dela? Ela está na curva, por exemplo, ela está chegando nesse pico de quase descer e de repente aqui a crista da onda, que é onde eu posso... Mas então, aí a gente está pensando demais. Na opinião dele, não. É objetivo, assim. É objetivo, ela vale tanto. Alguém ela fez vale a proposta aquilo lá? para você? Vende. Ela vale aquilo lá? Ok. Alguém está disposto a pagar o que ela vale? O real dela, ela vale isso aqui?
Vende. E aí, vamos pensar nele próprio. Uhum. Ele vendeu essa empresa e hoje ele tem mais de 30 empresas. Ele multiplicou aquele valor de venda por muito mais. De repente não tentar operar no que o outro pode. Ele está assumindo um risco que talvez eu não assumiria e ele está pagando por esse risco. E tá tudo bom, tudo bem, digamos assim. Então, ok, ela vale isso, então me pagou isso, eu vou seguir um caminho e você assume o risco de tocar um negócio. A questão... A outra pergunta daí, baseado no que eu fiz, uma outra pessoa perguntou, tá, mas como que eu vou saber quanto ela vale? E aí ele explicou, coisa que eu também tinha lido, mas não tinha entendido tão bem. Mas ali explicado da forma simples dele e com toda a vontade de explicar, foi espetacular. Então, assim, uma empresa vale o quê? EBITDA vezes 6. Uma coisa bem simplesinha. EBITDA vezes 6. Ou vezes 10. Bem simplesinho pra você que já pesquisou o que é isso, né? Ok, mas aí... Não, já vive, já sabe, por né? que Já vezes vive. 6 ou por que vezes 10? E aí ele explicou também. Vezes 6 quando você não tem total... vamos pensar assim... liquidez nela ou total confiança naquele negócio. Você vê como um belo negócio, mas ele deixa dúvidas. Tem um risco maior. Tem um risco maior. O vezes 10 é quando a empresa é de domínio totalmente de todos que... Consolidada. Consolidada. Empresa entendi. muito forte. Como a Ortobon, no caso. Muito bom, olha só. É bem legal assim, essas coisas de você estar perto de uma pessoa que você vê que tem um nível de conhecimento espetacularmente maior e ela é simples, tranquila e sem coisa assim para poder te ensinar. E é interessante que às vezes a gente aqui complica, né? Ele tá falando, que nem eu já comecei a pensar, não, ele tá falando isso, mas por causa daquilo. Não, é simples. Assim. É isso aqui mesmo e tá tudo bem. É isso. Só isso. A gente romantiza demais muitas coisas, né? Como tem um ditado que fala, é fácil demais viver em paz. A gente que complica quase tudo, né? Eu vou ter que dizer muito pra bom. vocês, vai ter que ter parte 2, hein? Olha Com só. toda certeza. Com o Clever isso aí. A gente vai estudar e vivenciar, buscar vivenciar mais esses termos e práticas do dia a dia pra gente vir num próximo. Não ir, eu acho. Vamos fazer lá na China no próximo? Não. Nossa produção sabe que o Jackson é o cara que fica só fazendo promessa de desafio. Não prometi nada. Eu desafio vocês. No próximo episódio, No próximo episódio a gente vai buscar nas gravações tudo que ele falou e vamos colocar aqui, vamos perguntar pra ele como que tá. É verdade. Vamos colocar também. Não precisa ser tão longe. Na ordem cronológica. Tem lugares fantásticos aí mais perto. Aí. Opa. Vou dar um exemplo, Vou dar um exemplo bem legal. Já que vocês puderem conhecer a Colômbia, a região lá de Cartagena das Índias, Barranquilla. Olha só. Vale a pena. 10. Show. 10. E tem muita coisa para se aprender. Eu nesses países por onde a gente tem clínica, o que eu já aprendi de cultura, comidas. Isso eu acho muito legal. Isso eu gosto. Comida é a parte mais vou dar interessante. um último exemplozinho que a gente conversou no final de semana. Pouca gente sabe onde fica pessoas cultas, pessoas que eu considero demais. Onde fica o melhor restaurante do mundo? O melhor e o terceiro melhor restaurante do mundo. Posso... Eu não Vai, velho. Quer arriscar? Uruguai. Não. Peru. Peru. Quem diria, né? Chama Restaurante Central. Melhor restaurante do mundo, eleito pelo 2º ano consecutivo. E o terceiro melhor do mundo também fica no Peru. A gente acha que tá em Dubai lá o do França talvez também, mais caro lá. Veja no meu Instagram. Que Veja no meu legal. Instagram. O que você tá falando
Aham, o O meu filho fala carinha do sal. carinha Carinha do do sal. sal. É, tem vídeo do meu filho com ele e a gente teve no restaurante dele e ele estava presente e foi bem divertido. Ah, Bem que legal. Vamos ver lá. Vale a experiência? E pro pessoal, vai, você tá né? deixando o pessoal Vai que curioso, Cleverson, quais são suas redes sociais para o pessoal dar uma olhadinha lá? Não sei, você não é tão posicionado assim... Não, só tem coisa de família. de família e você não abre viagem. muito da empresa, Não, nada assim. Mas é, tem o Não. da empresa também tem, né? Não, tem. Tem Ortobon mesmo, né? Tem. é isso aí. É Ortobon Odontologia. Ortobon E Opa. Odontologia. Ortobon Odontologia AL. Muito Ah, bom. é. Mas o meu é CMZank. Arroba CMZANCHI. A nossa produção vai deixar ali para que o pessoal colocar possa, Tanto possa acompanhar. o meu Instagram, por exemplo, é fechado. Eu não tenho. Eu deixo. É bem pessoal mesmo. Reservado. Bem reservado. Entendi. Bacana. Como eu falei, não tenho nada dessas coisas de ego, de querer aparecer ou de querer ter milhares de Seguidores. seguidores. O pessoal então vai ter que acompanhar o Desfilar Cleverson de pelo Porsche. Ortobon, então. Vai ter que acompanhar as redes sociais. É, lindo, antes eu quero passar... No nosso último episódio a gente deu 30 segundos pro Dr. Rodrigo dar um fechamento. Considerações finais suas e do Jack. E já quero agradecer a todos que estiveram com a gente nesse episódio. Cara, tenho tanta coisa aqui para Nossa. colocar falar. em prática Nem e... É. Mas considerações finais de vocês. O Jack no último ele falou que ia falar pouquinho e falou 5 Ah, minutos, pá. né? 10 minutos. Foi aí e reclamou da gente, né? Vamos ver como que ele vai. A cara Jack, dele. começa aí. Considerações finais. Amém. Não, Bom, tô saindo daqui com uma bagagem de experiência tremenda. Para com isso, deixa eu falar, cara. Não tem como não te chamar de doutor pela bagagem que você tem, tá? Mas, Cleverson, obrigado por ter nos disponibilizado tanto conhecimento e tanta experiência. E isso vai ser tremendo pra mim e pra nós, né? E pro público que tá nos ouvindo. Então, só fica a gratidão mesmo pela sua presença. Obrigado. Que rápido, Nino. Viu? Não, Foi foi Tô objetivo. aprendendo. Eu também aprendi muito mesmo. Olha, foi múltiplas lições aqui. Teve algumas palavras-chave que você falou, assim como esse teu professor, que eu não vou esquecer dessa história, que com certeza pode abrir muitas portas aí. Coragem, né? Eu acho que isso é importante. E quem sabe a gente pode... vocês não sabiam de uma outra qualidade forte que ele tem. Ele é muito bom na cozinha. Isso eu só acredito vendo. Não, experimentando. Provando. Cleverson, muitíssimo obrigado pela participação, por estar aqui compartilhando um pouco da tua vivência e muitas conquistas. Parabéns pelo pela sua história, pelo legado que você vem construindo. Não é herança, né? É legado, que são coisas distintas aí. E de verdade, muita gratidão mesmo, e continue desejando muito sucesso para você. E espero poder acompanhar isso por muito tempo aí, né? A gente está sempre se falando aí, então é um prazer enorme, é uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Cleverson, por esse momento, essas horas de aprendizado. E desejo sucesso a você, Ortobon. Um prazer poder te conhecer aqui pessoalmente, e a gente poder trocar essas experiências e a gente ter alguém na mesa, na banca, que vive isso de fato, né? Não precisa ficar falando nada para, como diz, lacrar na internet, mas é alguém que de fato vivencia isso, e a gente pôde presenciar isso com a forma como você fala, que a naturalidade que você passa isso. E obrigado, muito obrigado por esse momento. Mensagem final é livre e sua. Você escolhe como que você quer fechar, e é contigo. Não, só obrigado. Eu já falei demais, já passei do... Obrigado pelo convite, Indomar, grande amigo. Espero que vocês tenham acrescentado em algo com minha presença. Com certeza. Que Deus nos permita estarmos juntos outras vezes. Vamos fazer uma paella, vamos fazer Isso que eu ia falar, experimentando uma... peixe, alguma coisa. Muito bom. E saúde e paz, pra gente poder seguir o caminho que a gente escolhe. Né?
Amém. Opa, boa colocação, o caminho que a gente escolhe. E esse foi o episódio número 7 da banca. Deixe aí nos comentários quem é o próximo que você quer ver com a gente, indicar, deixar algum tema, alguma polêmica. É isso, produção? E quem sabe no próximo eles aprendam a ser mais objetivos também, né? Matheus e Lindomar. Pode ser. Nossa, objetividade em pessoa. Pessoal, obrigado, tchau pra vocês e Obrigado, até pessoal. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.